Hoje nós vamos tratar movimento circular, beleza? Tá aí um círculo, um redondo para você dar uma olhada, um queijo para você dar uma olhada, beleza? Tá lá, uma circunferência. Movimento circular, então, movimento que acontece numa circunferência, num círculo. Pode ser semicírculo? Pode, mas nós vamos tratar em específico o circular e uniforme. Qual é a característica do circular e uniforme, Pica-Pau? Espera aí, calma que a gente já vai falar. Vamos primeiro olhar aqui para o nosso círculo. Círculo bonito, tá? O que acontece? Nesse círculo eu tenho o quê? Um objeto, tá? Diante ali de uma trajetória circular estabelecida com um raio constante. Tá joia? Na matemática vocês conhecem o quê? O que é círculo? É o lugar geométrico dos pontos que equidistam do mesmo centro. Ah, que ótimo! Então, circunferência. Muito bem. Coloquei ali um vetor velocidade. E como é que é o vetor velocidade? Sempre tangente à trajetória. Legal? Sempre tangente à trajetória. Portanto, se esse corpo estiver em outra posição, tá lá, V1. Por que V1? Porque o vetor V1 é diferente do vetor anterior. Mas são diferentes? Por que são diferentes? Ué, tem direção e sentidos diferentes. Pode até ter o mesmo valor, mas tem direção e sentidos diferentes. E um V2, olha lá, agora horizontal para a esquerda. E um V3, agora apontando ali para sudoeste, tá? E agora um V4 apontando para o sul. E agora um V5 apontando para outro. Olha lá, e olha que louco, cara. Né? A gente fazendo aí a movimentação desse vetor. E eu chego então, volta uma para mim, por favor. Aí, obrigado, Douglas. Exagerei não ficar passando a mão, andando com a mão aqui. Ah, moçada, o que acontece? O vetor posição está mudando, tá ok? Mas, aí que tá, olha as características que eu coloquei aqui para você, olha que bonitinho. O vetor velocidade varia. Sim, o vetor varia. Quando que um vetor varia? Quando qualquer uma das características variar. Ou todas, ou duas, ou uma. Alguma das características ou uma das características variou, o vetor velocidade variou. Fechou? Agora, nesse conceito, tá? Chamamos de MCU porque o vetor velocidade varia, mas o módulo da velocidade é constante. O módulo, o valor é sempre o mesmo. Legal? Tá ok? Então, por isso que a gente estuda o MCU, tá? Que ele tem uma característica muito legal. Por ter o comportamento constante, uniforme, tá? Ele vai nos permitir calcular, por exemplo, aí, ó, período e frequência que apareceu já. Tá? Então, período, tempo de uma repetição, tá? Tempo de uma repetição, tempo de uma revolução, tempo de uma volta, tá ok? Tempo para que ocorra uma repetição. Capão, período, periódico são as mesmas coisas, não são? São, tá? A Terra tem um período. E quais são, né? Então, 24 horas é o período de uma revolução, de uma volta em torno dela mesma. Período de translação, né? Em volta do Sol. Opa, beleza, 365 dias. Período, então é um evento periódico, um evento que se repete, né? Legal? Tá bom? Como é que eu devo medir período? Em segundos. Depois do período, moçada, eu tenho o conceito frequência. Frequência que é o número de repetições no intervalo de tempo genérico. Não é o período, é um intervalo de tempo genérico. Um outro tempo qualquer que não o período. Beleza? Tá? E aí você quer dizer o quê? Então, fica para lá, uma equaçãozinha, tá? Número de repetições por tempo. Posso dizer o quê? Cara, se você tem uma única repetição, essa única repetição acontecendo no intervalo de tempo, que eu posso chamar de quê? Qual que é o intervalo de tempo de uma única repetição? Período. Beleza? Período. Aí, olha, cara, frequência, então vai ficar 1 sobre t. Frequência é o inverso do período, cuja unidade está lá 1 sobre segundo, que é a mesma coisa que repetição por segundo, que é a mesma coisa que hertz, que é a mesma coisa que Hz. Como é que eu converto de hertz para RPM e de RPM para hertz? Olha lá, divide por 60 ou multiplica por 60. Por quê? O minuto tem quantos segundos? 60 segundos. Legal? Beleza? Vamos adiante? Ora, eu posso medir a velocidade escalar, também pode ser chamada de velocidade linear, tá ok, moçada? A velocidade escalar ou linear no movimento circular uniforme é o ΔS, ΔT que a gente já conhece. Ah, então não é novidade. Não,
Não é a velocidade linear ou escalar que é a novidade. A novidade é você medir essa velocidade através de ângulo. Então, cara, olha só, coloquei para vocês uma situação envolvendo o quê? Poxa, o cara tinha um ângulo inicial, que eu vou chamar lá de ψ0, e passou para um ângulo final, ψ. Essa letrinha aí parece um garfinho, tá ok? O garfinho do capeta, tá ok? Ora, aliás, essa letra inclusive é utilizada aí por uma profissão, né? O psicólogo, tá joia? Então, moçada, o ψ, identificando o ângulo inicial, o ângulo final, a variação dele, então, delta ψ. A modificação do ângulo em relação ao tempo, eu vou chamar então daqui, ó, velocidade angular. Legal, né? Velocidade angular, velocidade medida através do ângulo. A varredura de ângulo. Ora, mas, Capão, aí, já completei aí para vocês o seguinte. Se ele der uma volta completa, 360 graus, ele vai completar 2π radianos. São equivalentes, né? 360 graus e 2π radianos são equivalentes. Isso significa que o delta ψ por delta t pode ser substituído por quem? 2π sobre t, ou 360 sobre período. Dá na mesma. 2π radianos sobre período, aqui ó, 2π radianos sobre período, ou 360 sobre período. Mas, como o F é 1 sobre t, então vai acontecer o quê? Olha lá, situação final, onde eu coloco o rol de equações possíveis para a velocidade angular. Ângulo por tempo, 2π sobre período ou 2πf. Legal? Vamos adiante. Eu tenho uma relação entre o escalar, o angular e o raio. Todo escalar é o angular vezes raio. E tá aí, mostrado da minha demonstração, ΔS. O arco de circunferência é o ângulo vezes o raio. E vocês têm uma equação que vocês conhecem que fala disso. Vocês conhecem, olha para mim, olha aqui. Vocês não conhecem a equação de comprimento de circunferência? C igual a 2π vezes R. Ah, equação de circunferência, C igual a 2πr. Conheço, comprimento da circunferência, 2π vezes raio. Tudo bem, 2π não é a volta completa? Vezes raio. O que você fez? C, comprimento, ΔS, igual a 2π, ângulo, radianos, vezes raio. Nossa, pica-pau, você está usando a relação escalar igual a angular vezes raio. É verdade, cara, eu sempre soube disso. Eu sempre soube disso. Tá aqui, ó. Tá aqui. Faz parte do meu ser. Ah, que lindo. Dividindo ambos os lados por ΔT, eu vou encontrar o que lá? Que ΔS sobre ΔT é velocidade linear, Δψ por ΔT é a velocidade angular vezes raio. Mantenho de novo a relação. Escalar é igual a angular vezes raio. Beleza? Terminamos essa ideia com o que me chamou atenção no final da aula 5. A aceleração é a grandeza que varia a velocidade. A aceleração é a grandeza que provoca a variação na velocidade. Qualquer variação. Então, variação no módulo, na direção, no sentido. Eu terminei a aula 5 fazendo exercício que modificava o módulo e o sentido, mas não tinha direção ali. Mas eu falei, a gente vai aprender uma aceleração que modifica a direção. E tá aí, moçada. Qual é essa aceleração? A aceleração centrípeta. Centrípeta. Não existe centrífuga. Centrífuga é negócio de espremer fruta, é negócio de secar roupa, é separador de sangue, é separador de partículas de urânio, então urânio 238, 235. Isso é centrífuga. Não existe aceleração centrífuga, não existe força centrífuga. Isso é coisa que se ensina de forma equivocada por preguiça de se explicar o correto. Fechou? Eu vou deixar isso para a próxima aula quando a gente falar de Newton. Bom? Mas, moçada, não existe centrífuga. Beleza? Mas existe centrípeta. Peta, que significa o quê? Pica-pau, peta significa voltado. Voltado para o centro. Nossa, claro que é voltado para o centro. Então, moçada, a aceleração centrípeta V ao quadrado sobre raio, metros por segundo ao quadrado. Como a velocidade, né, no tópico anterior,
nós tínhamos visto que é ômega R, substituindo, eu vou encontrar então duas possibilidades para o cálculo da aceleração centrípeta. V ao quadrado sobre R ou ômega ao quadrado vezes R. Legal? E com isso eu tenho o cálculo da aceleração centrípeta. Vou pedir apenas para vocês prestarem atenção numa última coisa que eu vou falar para vocês. A centrípeta, a aceleração centrípeta é sempre perpendicular à velocidade. Sempre perpendicular à velocidade. Então, se você tem a velocidade numa direção, a centrípeta vai ser perpendicular a ela. Olha ali no desenho. Olha ali para você ver. Sempre a centrípeta apontando para o centro e a aceleração tangente. Então, sempre a aceleração centrípeta e velocidade são perpendiculares entre si. Quando, Capão? Sempre. Muito obrigado, galera. É isso aí. Até a próxima aula nossa, onde nós trataremos outros temas. Legal? Principalmente o quê? Forças e Newton. Fechou? Até lá!